esse cenário do tom. As alegrias de vir na IKEA. Cara, muito chique, simplesmente. Ontem eu recebi um e-mail da empresa de energia me informando que a minha parcela mensal ia subir de 11 euros para 169. Obviamente a gente entrou em pânico. Assim, eu acho que vai ficar tudo bem, mas o negócio de energia aqui é muito estranho pra mim, pessoalmente, enquanto brasileira, enquanto pessoa que morava em Manaus, porque funciona assim, cada empresa tem um valor diferente, né? Mas as empresas te informam um valor mínimo que você tem que pagar por mês. E aí você paga esse valor mínimo, mas pode ser que seu consumo seja maior do que isso. E aí, quando seu contrato completa um ano, eles fazem a conta e você paga a diferença toda no mês só. E aí, sabendo disso, eu tava em pânico, obviamente, o ano inteiro, porque eles mandam um e-mail todo mês informando o seu gasto e tal. Só que o e-mail é todo em holandês e, assim, mesmo traduzindo com o Google ainda fica confuso. Tipo, é diferente. Se eu soubesse ler holandês, eu estaria entendendo muito melhor, obviamente. E do ano passado pra cá, olhando o gráfico que eles mandam, eu tava convencida de que todo mês a gente pagava 18 euros. E aí... Só que o gasto era tipo 50 e pouco. Então eu tinha certeza que ia vir uma facada absurda, assim. Tanto que quando foi tipo em março ou abril, sei lá, eu aumentei a nossa fatura mensal para 22 euros. Que é tipo 4 euros a mais. Mas eu pensei, pô, 4 euros cabe no bolso no momento. E qualquer aumento é melhor do que nenhum aumento, porque aí já dá uma diminuída, né? Enfim. E aí realmente chegou a conta em setembro. Foi em setembro que fez um ano de contrato. E eu ouvi o e-mail na caixa de entrada lá, e aí eu abri ele e fechei o olho, assim. Pensei, meu Deus, lá vem. É agora que eu vou à falência. E aí eles estavam me informando que a fatura anual era menos 4,15 euros. E que eles iam devolver essa grana pra minha conta. Isso realmente aconteceu. Então eu tava empolgada, eu tava, nossa, muito bom, muito diferente de morar em Manaus e pagar 500 reais na energia. Acontece que tá rolando uma crise energética devido à guerra. Sem palavras pro fato de que essa guerra ainda tá rolando. Enfim, vai subir muito. Eu falei que eu acho que vai ficar tudo bem porque o Gabriel fez uma pesquisa e eu acho que a gente pode trocar de empresa para uma empresa que seja um pouco mais econômica, cobre um pouco menos. E, enfim, uma das coisas que a gente pensou que a gente podia fazer para melhorar a situação é comprar uma lâmpada aquelas de pé, sabe? Para ter uma iluminação indireta aqui no apartamento, porque esse apartamento tem um interruptor para essa área aqui, que é tipo cozinha, sala e tal, que acende todas as luzes ao mesmo tempo. Tem tipo 5 lâmpadas e um interruptor só, não tem como dividir. Então a gente pensou em arranjar uma lâmpada que a gente pudesse ficar com apenas uma lâmpada acesa e, sei lá, acender umas velas e ter um momento casa holandesa, que a galera aqui é toda trabalhada na iluminação indireta e velas. Provavelmente por causa da conta de energia. Enfim, isso tudo é só uma desculpa, vamos na IKEA. A gente tá aproveitando enquanto ainda dá pra sair na rua apenas com um agasalho leve. Eu amo o matinho na frente da estação. As árvores. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Estamos em Breda, na estação, esperando o nosso ônibus, porque a IKEA mais perto da gente fica na cidade do lado, que é Breda. A gente já veio aqui uma vez, esse ano, com o Juan, que é um amigo do Gabriel. Inclusive, Juan, se você estiver assistindo, um abraço pra você e pra Cláudia. E eu vou deixar o vídeo aqui.
A cidade é mó bonitinha, mas hoje a gente não vai entrar na cidade, porque a IKEA é tipo quase saindo dela já. A gente vai pegar um ônibus até lá. Ok, estamos chegando nesse galpão amarelo e azul aí. Ai, ai. Eu fico até nervosa de entrar na IKEA porque é uma loja gigante. Você se perde lá dentro, você consome horas do seu dia simplesmente olhando coisas. A gente vai tentar não fazer isso, mas não garanto. Investigando o mapa pra ver se a gente não se perde. As alegrias de vir na IKEA. Cara, muito lindo. Algumas coisas da IKEA são muito lindinhas, assim. Só que assim, a câncer que eu tenho é que as coisas mais baratas costumam ser cinza, preto ou, sei lá, azul escuro, assim. Não tem muita... Branco também tem muita coisa branca. Que eu sei que é o estilo da loja, né? Tipo, escandinávio. Escandinávio é uma palavra? Outra alegria de vir na IKEA são os nomes dos móveis. Que são simplesmente sensacionais. Cara, muito chique, simplesmente. Muito chique. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a... Cara, o famoso restaurante da IKEA. Quando eu vim aqui com o Gabriel ano passado, a gente não deixaram a gente comer no restaurante. Porque tava precisando comprovar a vacinação para poder entrar nos lugares. E a gente tava vacinado, mas a gente não tinha o app do governo ainda. Nossa vacina não estava registrada lá. Dessa vez a gente pode. Ok, esse é o almoço. Supostamente isso aqui é vegano. Você pediu peixe, né? É. Fish and chips. E a gente pediu essa limonada de maracujá. E aí, de 0 a 10, sua refeição sueca? 8. Eu acho que faltou um pouco de sal, tempero talvez, mas foi bom. Ficou traumatizado com o molho de cranberry também, né? Na batata. Cara, o cara me perguntou se eu queria molho na minha batata. Eu falei sim. Eu não sabia que o molho que ele se referia era geleia de frutas vermelhas. Que eu achei um pouco estranho na batata frita. O meu tava bom, mas eu também acho que poderia ter um pouquinho mais de sal e temperos no geral. Mas tava gostoso. Straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah. Ok, achamos as lâmpadas. Ver agora se a gente acha alguma que a gente esteja disposto a levar. Cara, eu acho muito bonitinha essa aqui. Dá pra controlar. Cara, achamos as luminárias, mas as lâmpadas são tudo... A classificação de energia delas é tudo tipo D, E, F, que é o que vai acontecer com a nossa conta de energia se a gente ficar nessas lâmpadas que não é econômica. Cadê as lâmpadas econômicas desse local? Cara, por enquanto a missão da luminária foi um flop. Mas estamos aqui firmes e fortes, empenhados na missão ser holandês. Simplesmente escolhendo muitas velas para levar. Cara, a gente chegou no final da loja, logo antes de chegar no caixa. É isso aqui, é o self-service, que de fato parece um galpãozão gigante. E aí depois que você passa do caixa, chega na lojinha de comida sueca. O maior inimigo do Gabriel é essa geleia de botar em batata. It's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. Esse cenário do outono. Totalmente. Tá pesado.
eu sempre fico chocada com o tamanho desse estacionamento de bike da estação. E esse é tem outro ainda. E ainda tem mais um que não é da estação, mas fica perto da estação e tá sempre lotado. Ok, vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou ontem. Como eu sou muito paciente, eu não esperei, eu já coloquei essas fotos nos porta-retratos, que eu vou pendurar na parede ali atrás. E aí, pra pendurar o porta-retrato, eu comprei isso aqui, que é uma fita adesiva e um ganchinho, né, pra pendurar coisas. E eu comprei 2 pacotes, já abri um, porque eu também vou pendurar esses quadrinhos aqui. Eu pintei esse e o Gabriel pintou esse. Ano passado, quando eu tava fazendo uma aula de expressionismo abstrato. E é isso. Eu já abri, então já tá aqui a instrução da IKEA. Simplesmente todos os produtos da IKEA vêm com instrução. Esse aqui, assim, é útil, né? É bom ele me informar como é que eu montar o produto que ele me vendeu. Enfim, parece muito simples. É só colar a tirinha e depois colar o ganchinho em cima e dar um tempo pra cola secar. Ele me informa aqui o tempo. Bom, como eu falei, eu acho que eu falei isso ontem mesmo na IKEA, a gente não comprou nenhuma luminária e nenhuma lâmpada. Principalmente porque a luminária que a gente mais gostou tava custando uns 50 euros e a gente não achou nenhuma lâmpada econômica, então a gente decidiu que era melhor olhar primeiro a lâmpada em outro lugar e decidir com calma, sempre melhor. Mas aí a gente comprou várias velas. Nós compramos essas aqui, que tem cheiro, morango e framboesa, eu acho. Tem 2 cores diferentes, são 2 cheiros diferentes, apesar de que a gente não acendeu nenhuma dessas ainda, então não sei se faz muita diferença com elas acesas. Aí nós também compramos essa aqui, que já acendemos ontem, tem um cheiro bem fresquinho, esse é o nome dela. E essa aqui, que supostamente tem cheiro de lareira. Não sei, veremos. Não que eu saiba exatamente como é o cheiro de lareira, né? Também tem isso. E aí eu também comprei 2 desses negocinhos aqui pra abrigar outras velas mais altas. E nós também compramos esse amigo aqui. Um negócio de... Eu não sei nem o nome disso, Eu não sei o nome disso. Mas a gente comprou isso, essa vela vermelha que tá aí dentro, que a gente já testou ontem. E também comprei uma vela igual a essa, só que branca. Então é isso. Foram essas compras da IKEA. Deu uns 36 euros e eu achei ok. Achei uma compra aceitável. Tava preparada pra uma facada maior, mas não veio ainda bem. E aí aqui tá a minha parede. Não é a composição mais bem feita do mundo, mas eu gostei. Eu gostei de tirar elas. Elas estavam em cima desse bagulho antes. E aí agora tá penduradinho. Já faz um tempo que eu tava querendo fazer isso, então tô feliz que eu finalmente fiz isso. Apesar de ter ficado tudo meio torto. Mas tá tudo bem. Ele deve ter esse mesmo conceito. Então foi esse o vídeo. Obrigada por assistirem. Como vocês viram, eu não comprei a lâmpada. Se algum dia eu comprar essa lâmpada, eu aviso vocês. A lâmpada que eu queria, eu vou botar na tela agora. A lâmpada que a gente queria. E eu falei que eu acho que vai ficar tudo bem. Primeiro porque a gente vai trocar de empresa, né? Mas também porque o governo ele tá pagando um auxílio em novembro e em dezembro. Que vai basicamente pagar a nossa conta de luz. E aí, a partir do ano que vem, o governo vai colocar um teto no preço da energia. Então,
acho que vai ficar tudo bem. E é isso, obrigada por assistirem e até o próximo.